Você já se perguntou como aquele cara sempre consegue tirar notas muito altas, sem se esforçar muito, ou pelo menos de uma maneira muito fácil? Não é querendo me achar, mas quando eu tava no ensino médio, eu era aquele aluno nerd que sempre tinha um boletim preenchido com notas 10. Nesse vídeo, vou te mostrar dicas de estudo simples que vão te fazer sempre tirar uma nota 10. Educação ativa. Existe um estudo de Harvard que diz que os alunos aprendem bem mais quando são utilizadas técnicas em sala de aula, onde os alunos participam mais ativamente. Na minha escola, essa metodologia era usada e sempre que tinha alguma tarefa, os alunos eram divididos em grupos e a gente resolvia sempre apresentando para todo mundo tudo o que tinha entendido sobre aquilo, como se fosse realmente um trabalho em grupo. Além disso, os professores passavam um pré-estudo, que seria uma prévia do próximo capítulo que a gente iria estudar. Ah, beleza, muito boa essa educação ativa, cara, mas não fazem isso na minha escola. Como eu sei que são pouquíssimas escolas no Brasil que devem aplicar isso, vou adaptar isso para você. Antes de ir para a aula, você já tem que ir sabendo sobre o conteúdo que o professor vai passar. Por exemplo, se na aula passada o professor terminou o capítulo de produtos notáveis e a próxima aula é sobre a equação do segundo grau, você já tem que ir para a aula sabendo todo esse conteúdo da equação. Isso vai te ajudar em duas coisas. Primeiro, que você vai estudar antes que todo mundo, e quando você for estudar para a próxima prova, toda a matéria já vai estar bem fresca na sua cabeça. E segundo, se você tiver alguma dúvida do conteúdo, vai ser muito mais fácil de aprender, porque você vai estar vendo o conteúdo de novo, mas com o diferencial do professor explicando. No fim, você aprende com bem mais facilidade. Pomodoro. A técnica Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo, onde o objetivo principal é melhorar a produtividade e eficiência pessoal, dividindo o trabalho em intervalos curtos e focados, chamados de pomodoros, intercalando com pequenas pausas. Um pomodoro é um intervalo de 25 minutos de trabalho focado, seguido por uma pausa de 5 minutos. Após completar 4 pomodoros, é recomendado uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos. A técnica é baseada na ideia de que o cérebro humano funciona melhor quando trabalha em períodos de alta concentração, seguidos por intervalos de descanso, sendo muito boa para você se cansar bem menos na hora de estudar. Recuperação ativa e repetição espaçada. A recuperação ativa é uma técnica que se baseia na recuperação da informação da memória. Em vez de simplesmente reler ou revisar passivamente o material, a recuperação ativa exige que o aprendiz se esforce para recordar a informação. Essa técnica pode ser aplicada de 3 maneiras: fazer perguntas a si mesmo sobre o material estudado, escrever resumos ou explicações sobre o tema estudado sem consultar alguma cola, ou utilizar flashcards onde o estudante vê uma pergunta ou palavra-chave e tenta lembrar a resposta ou conceito relacionado. Já a repetição espaçada envolve revisar o material em intervalos de tempo crescentes. Em vez de tentar aprender ou revisar tudo de uma vez, como a gente costuma fazer antes das provas, a repetição espaçada distribui as sessões de estudo ao longo do tempo, que faz com que se aproveite do efeito de espaçamento, que é um efeito onde a informação do nosso cérebro é melhor retida quando a aprendizagem é distribuída ao longo de períodos. Planejar sessões de revisão em um calendário, aumentando gradualmente o intervalo entre cada revisão, dependendo do quanto você reteve o conteúdo, é a melhor maneira de aplicar essa técnica. O pulo do gato é que essas técnicas se complementam. A recuperação ativa vai fortalecer as conexões neurais ao forçar a mente a recuperar ativamente a informação, enquanto a repetição espaçada vai garantir que essas recuperações ocorram em intervalos ideais, antes que a informação seja esquecida, maximizando o aprendizado. Durma bem. Dormir bem é primordial para o desempenho acadêmico e a retenção do conteúdo, porque o sono desempenha várias funções importantes que afetam diretamente o cérebro. Durante o sono, o cérebro processa e organiza as informações adquiridas ao longo do dia. Esse processo se relaciona com a transferência de informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tornando mais fácil de lembrar e aplicar o conhecimento adquirido. Quando eu não estudava usando o método da educação ativa, eu gostava de passar o dia ou até a madrugada estudando antes da prova, como se mesmo com sono, estudar muitas horas de uma vez fosse substituir um estudo mais espaçado. Mas a verdade é que vale mais a pena você estudar 1 hora sem sono e bem descansado do que 4 horas seguidas sem ter dormido direito. Técnica Feynman. Ela é baseada na ideia de que a melhor maneira de entender algo é ser capaz de explicá-lo de forma clara e simples, como se estivesse ensinando a outra pessoa que não tem conhecimento prévio sobre o assunto. Essa técnica é feita em 4 passos simples. Primeiro, você tem que escolher o assunto que quer estudar. Depois você deve escrever tudo o que você sabe sobre o tópico escolhido
com suas próprias palavras. Ao escrever a explicação, você provavelmente vai encontrar pontos onde sua compreensão não é clara ou completa. Essas lacunas são áreas onde você precisa focar seus estudos. Por fim, você deve revisar o que não sabe e repetir os 4 passos até que possa refinar cada vez mais a sua explicação e aprender o conteúdo por completo.